Fala pessoal, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio de Curso e Aplicação. E hoje nós vamos para o nosso último módulo de História, né? Como eu disse a vocês, depois do dia D, 6 de julho de 44, na verdade o que houve foi uma grande corrida, né, entre a União Soviética e os aliados para ver quem chegava primeiro a Berlim. Na prática, pessoal, o primeiro exército a entrar em Berlim foi o exército soviético, né? Embora depois disso, né, o Stalin tivesse deixado de lado, né, ele abriu mão de ocupar a cidade berlinense para negociar essa ocupação com os aliados, certo? Eu coloquei aqui para vocês, ó, os passos finais. A gente já chegou a falar disso, né, o suicídio do Hitler. Nós até comentamos aqui, né, que muitas questões se levantam, se Hitler realmente suicidou ou não, né, essas teorias conspiratórias aí de vídeo de YouTube. Mas, galera, já fizeram vários exames, né, embora os mistérios estavam ligados ao fato do cadáver do ditador ter sido encontrado com as mãos, os pés, né, e o rosto queimado. Mas já fizeram exames de arcada dentária e tal, já se comprovou que era de fato o cadáver do ditador, né? Infelizmente, infelizmente, não sei, né? Entre as teorias conspiratórias e a realidade, vai o mundo aí muito distante, né? Como eu falei para vocês, a queda de Iwo Jima, já até citei lá a conquista da honra e a carta de Iwo Jima, né? A tomada de Iwo Jima simboliza o início do fim da Guerra do Pacífico, né? É quando o Japão perde seu primeiro território, que pertence ao Império Japonês, né? O Império Japonês que era tido como inviolável até então, que era tido como intocável, né? E aqui tem dois pontos que eu deixei para comentar. Primeiro é a Conferência de Yalta, o segundo é a bomba atômica, nós vamos falar deles separado. Galera, a bomba atômica, ela na verdade é originária do projeto Manhattan, né? Projeto de criação da bomba atômica. Para quem tem curiosidade, já assistiu o filme Watchmen, né? Lá dos heróis, tal, que tem o cara lá de azul, carecão. Ele se chama Doutor Manhattan justamente em referência ao projeto, né? Então, o projeto Manhattan, que era o projeto de formação da bomba atômica, na verdade ele nasce com a teoria da relatividade do Einstein. O Einstein é um dos pais da bomba atômica, né? Ele até depois ele vai se arrepender, né, de como os estudos dele influenciaram negativamente a humanidade, né? Mas o fato, galera, que quando as bombas atômicas, né, são duas, são disparadas, são largadas, né, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, né, o Japão já estava entregue, né? O Japão já estava nas portas de assinar a derrota. E aí você me pergunta, professor, se o Japão já estava em vias de assinar a derrota, a rendição, por que as bombas atômicas? Eu quero que vocês lembrem de duas coisas. A primeira, as bombas atômicas somadas, os ataques de Hiroshima e Nagasaki somados, mataram 130 mil pessoas em 2 dias. Claro, não foi 48 horas, né, de ataque, muitas pessoas foram simplesmente desintegradas, viraram sombras, né? As sombras ficaram coladas assim no cimento porque a bomba, né, ela varre com uma força descomunal. Uma outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que quando a bomba explode, ela não escolhe quem vai morrer, né? O impacto da explosão, ela não escolhe quem vai morrer. Então, morreram militares japoneses? Sim. Mulheres também, crianças também, enfermos também, idosos também, civis também. Eu quero que vocês entendam que a cidade de Hiroshima e de Nagasaki foram varridas do mapa, né? Aliás, hoje em dia muito discute-se, né, sobre qual teria sido ou não o maior ataque terrorista da história. E muita gente coloca, na verdade, os atentados, né, os ataques de Hiroshima e Nagasaki como os maiores atentados terroristas. Mas até o 11 de setembro matou 2.300 pessoas, se não me engano, por volta desse número. Hiroshima e Nagasaki mataram 130 mil. Né? Alguns vão dizer que é um ato de guerra, outros vão dizer que é um ato terrorista. Contudo, o que se sabe é que a bomba de Hiroshima não tinha como objetivo a vitória, tinha como objetivo uma demonstração de poder. As bombas atômicas eram uma forma de deixar claro para o mundo
o que os Estados Unidos era capaz. Mas o recado tinha nome e endereço. Certo? O endereço era Praça Vermelha, Kremlin, né? E o nome era União Soviética. Os Estados Unidos queriam deixar bem claros para a União Soviética do que eles eram capazes. Na verdade, o que você vê aí, o que você sente aí, são cheiros de um novo ar, né? São cheiros de um novo mundo que aparece. O mundo da bipolaridade, o mundo da Guerra Fria. Nós vamos falar dele mais à frente. Depois nós temos aqui, ó, Conferência de Yalta, né? Conferência, lembrando, Conferência de Yalta tem esse nome que foi na cidade de Yalta. Ela não é a primeira, tá, galera? Lá no meio para o final da guerra, 43, né? Os aliados, Roosevelt, Stalin e Churchill, eles têm uma primeira conferência que é de Teherã, né? Essa conferência ela é muito forçada, né, pelo Churchill. O Churchill, né, pede muito que essa conferência aconteça. O Stalin não quer sair da União Soviética porque ele sente que a presença dele lá é importante. E o Roosevelt não vê motivos para se aventurar, né, lá no meio do Oriente Médio se ele tinha um problema no Pacífico para resolver, né? Mas essa primeira reunião era uma tentativa de formar uma coalizão maior e convencer os Estados Unidos a abrir uma frente, né, contra os alemães, contra os nazistas, para ver se diminuía o ímpeto nazista lá na Ilha da Bretanha. Não conseguiram, né? Não convenceram. Os soviéticos chegaram e foram embora muito rapidamente. E os americanos falaram, olha, cara, a gente tem uma guerra no Pacífico, a gente vai lutar essa guerra, a gente vai resolver o nosso problema primeiro. Se sobrar tempo, a gente vem aqui ajudar vocês. É importante lembrar, né, o perigo que o Churchill sofreu, né? Ele sai lá da Ilha da Bretanha, atravessa ali o Mediterrâneo, até chegar em Teherã. Você tem que lembrar que esses mares são patrulhados aí pela Kriegsmarine alemã, né, nazista. Então, por muito pouco, a Inglaterra não perdeu o seu líder, né, o seu primeiro-ministro. Foi o cara, inclusive, que comandou a Inglaterra durante tempos de crise. Depois vem essa aqui, ó, Conferência de Yalta. Galera, a Conferência de Yalta já é uma conferência quase pós-guerra, tá? Já é finzinho da guerra. E que grande decisão é tomada na Conferência de Yalta? Lembra da Península Coreana? Ah, você lembra, né? As Coreias. Então, a Península Coreana havia sido libertada dos japoneses por duas formas. Pelo mar, através da Marinha Americana, e por terra, ao norte, pelos tanques soviéticos. E aí, ambos os lados ficaram disputando para ver qual deles ficaria com o controle, assumiria, né, a proteção e o controle da Península Coreana. Nenhum dos dois estava disposto a abrir mão desse controle. A revelia do povo coreano contra os interesses, ou seja, sem que o povo coreano fosse consultado em relação a isso, essas nações decidiram dividir a Coreia no paralelo 38. Galera, foi arbitrário, foi o meio da península, né? Por que paralelo 38? Porque você estudou geografia, né? O planeta ele é dividido em paralelos e meridianos, né? Paralelos e meridianos. Então, o paralelo 38, não, paralelos e meridianos, né? O paralelo 38 é dividir a Coreia, a península coreana, praticamente no meio. Então, o sul da Coreia, que havia sido libertado pela Marinha Britânica, virou a Coreia do Sul, capitalista, com capital em Seul, né? A Coreia do Sul, inclusive, que foi palco do filme, agora recente, o único filme da história a ser premiado como melhor filme estrangeiro e como melhor filme, né? Que é o Parasita. Se você não teve oportunidade de ver, assista. Maravilhoso, uma releitura da cinematografia, um filme que, sem dúvida nenhuma, marcou história na indústria internacional do cinema. Está lá disponível na Telecine, se você tiver, já expliquei aqui para vocês. Assista, você vai gostar, é muito legal. A Coreia do Norte, né, a desconhecida, a temida Coreia do Norte, ficou sob influência soviética, né, com capital em Pyongyang. Então, depois nós temos a Conferência de Potsdam. Galera, entre outras decisões, a Conferência de Potsdam divide a Alemanha em 4 zonas de influência na teoria, certo? Britânica,
americana, francesa e soviética. Britânicos e franceses, com o passar do tempo, desistem do controle sobre Berlim. E aí, na prática, você fica com metade de Berlim sob controle soviético, metade de Berlim sob controle americano. A divisão de Berlim também simbolizará a divisão do mundo numa nova ordem socioeconômica. Mas que ordem é essa, professor? Isso eu te conto no próximo encontro. Beleza, galera? Um abraço, beijo no coração, até o próximo encontro.